que tem preocupado muito o nosso país é a questão da violência. Nós tivemos ontem no Pará 20 homicídios em um único dia. O Brasil já passou a marca de 30 mil homicídios apenas em 2015. É o país do mundo onde, proporcionalmente à sua população, mais se mata. Aliás, dizem as pessoas que entendem do assunto, principalmente antropólogos, que o ser humano é o único animal que mata pelo simples prazer de matar. O animal até mata, mas para comer, para se alimentar. O brasileiro não. O ser humano não. O ser humano mata porque se acha superior ao outro, porque acha que o outro não tem capacidade para viver. O Brasil não tem pena de morte no seu ordenamento jurídico, mas a pena de morte está explícita nos rincões do Brasil, principalmente nas regiões mais pobres, onde a violência predomina, onde não chega a cultura, onde não chega a boa alimentação, onde as pessoas não têm uma moradia digna, não têm uma condição de vida digna e pobres acabam matando pobres. Linchamentos nós temos tido aos borbotões. Este ano já foram cerca de 30 linchamentos fatais aqui no nosso país. Lamentável, estamos perdendo o rumo, estamos caminhando para o caos. Pense nisso. Programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook.com/Do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, estou trazendo um convidado de excelência, uma personalidade aqui da nossa cidade, da nossa região, e alguém que tem muito para nos ensinar, para nos mostrar. Ele que é historiador e é coordenador do curso de africanidade na Universidade Santa Cecília, a Unisanta. Aliás, um grande abraço lá para o Emerson Schoube, para o Marcelo Teixeira, meus amigos lá da Unisanta, sintam-se abraçados. Agradeço muito a sua vinda aqui, professor Otacílio Fávero de Souza. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Jonas, por essa oportunidade. Fazia tempo que a gente não se via. A última vez que a gente se encontrou foi na campanha da Cidade pequena, e a gente não se encontra na campanha da Ive para vereadora. Para vereadora e da Antonieta para prefeita. Ive Fávero também, que foi candidata aqui na cidade, uma pessoa maravilhosa, sua esposa, inclusive. Isso. E a quem eu tenho muito respeito, e foi uma honra ter feito todo aquele trabalho que fizemos juntos na eleição de 2012. E o interessante é que a sua introdução agora, ela foi perfeita para a discussão do nosso curso. Quer dizer, um país que consegue matar 55 mil pessoas morrem. Em 2014. Em 2014. Por homicídio, abala. Vai passar de 70 mil. Vai passar de 70 mil. Abala. E desses 55 mil, de cada 5, 4 são negros. De cada 10, 2. São afro. 10, 8. Cada 10, 8. Quer dizer, tem alguma coisa errada professor, nesse mas país. Não adianta o senhor vir aqui no meu programa falar que tem alguma coisa errada. Eu tenho a esperança que o senhor me diga o que está errado. Diga aí para quem está me assistindo. Onde que nós erramos? Onde que nós perdemos nesse país o rumo, o senso de humanidade? Porque isso é desumano, ou não? Eu acho que é uma coisa desumana e muitas vezes assim, as pessoas não gostam de tocar na ferida. Mas é preciso se não tocar na ferida, não vai resolver. É preciso tocar na ferida. Se nós olharmos as periferias desse país, a maioria das pessoas que moram nas periferias, elas são negras. E aí eu pergunto, por que isso? Será uma coincidência geográfica? Será uma coincidência cultural? Será uma coincidência histórica? É uma relevante coincidência histórica. Quando os negros tiveram sua abolição adquirida com muita luta, com muito esforço, fugas, criação de quilombos no Brasil inteiro, o dono do engenho simplesmente abriu a porteira e disse, agora tu tá livre. Para quê?
e trouxeram os imigrantes. Livre para quê? Se você não tem trabalho, não tem alimentação. Os negros ficaram livre, mas está empregado. Os negros que já tinham uma técnica de mineração, Sim. os negros que já tinham uma técnica na agricultura, que eram artesãos, barbeiros, sapateiros, comerciantes, que a gente chama os escravos de ganho, né, que tu também é um bom historiador, tu sabe disso, simplesmente foram jogados ao relento. E ao relento foram tratados como vagabundos. E como vagabundos foram tratados... Foram excluídos da sociedade. E aí, excluídos da sociedade, foram racializados. Quer dizer, e esse processo veio amadurecendo e endurecendo contra o negro. Cada vez mais, cada vez mais. Apenas em 1930, na era Getúlio Vargas, que nós começamos... Estado Novo. Estado Novo, que as mulheres começaram a votar. Quer dizer, na época da escravidão, o negro não podia estudar. Até 1904, no Brasil, tinha uma lei que proibia o negro de estudar. O negro não podia estudar. Então nós fomos 350 anos excluídos da escola pública. Quer dizer, e aí as periferias são exatamente os lugares para as pessoas que não têm estudo, que não têm trabalho, que não têm cultura. Não está preparado. Não está preparado. Fazer parte de um todo. Então, hoje a nossa periferia tem uma cultura própria, musical. Nós temos uma cultura própria de organização, de sociedade, de organizações, de bairro, movimentos negros. Aqui no Guarujá, por exemplo, nós temos diversas organizações do movimento negro, como o Afroqueto, que é uma entidade de cultura afro-brasileira muito boa, traz uma ukulele que quase ninguém sabe quem é, mas veio de lá, tá aí, né? Temos vários grupos de samba. Então, diante dessa tua introdução, eu estou aqui para convidar todas as pessoas do Guarujá que tenham interesse em conhecer a cultura, a história do negro lá na África e a história do negro no processo diaspórico. Ele saiu de lá com uma carga cultural, com uma sabedoria, com um conhecimento, foi separado de sua família e veio para Além-Mar, para trabalhar como escravo, separado. E já veio em condição subhumana. Subhumana. Morriam nos tumbeiros. Morriam na viagem 30%. A metade. Metade sobrevivia, metade morreu no navio. Você está falando em 30%, você está falando em metade. Metade. Quando alguma doença infecciosa era detectada inicialmente, os infectados eram jogados vivos. Não só os infectados, como punição todos, também. Como punição inclusive. Também eram jogados ao mar, principalmente quando tinham tubarões. Existia também essa questão toda da higiene, porque você não tinha nenhum tipo de higiene no navio para os negros, e isso também disseminava doença entre eles. Muitos navios negreiros foram afundados porque já tinham dentro do navio varíola. Então, se você pega, por exemplo, os livros de Laurentino Gomes, 1808, 1822 e 1889, você vai entender, por exemplo, um pouco disso que você está falando. Existe uma história nesse livro sobre o birimbau, sobre o jogo da capoeira. Eles proibiram o jogo de capoeira nos anos 1830, mais ou menos, no Rio de Janeiro. Foi proibido o jogo de capoeira porque eles estavam estimando, não havia o IBGE, estavam estimando que haviam mais negros que brancos no Brasil, porque um branco tinha 15 escravos, então tinha 15 negros para um branco naquela casa. Haviam mais negros do que brancos. Então, como que os negros se reuniam? Nas praças para jogar capoeira. Qual era a intenção de proibir a capoeira? Não é porque a capoeira era religião, porque era feio, porque era bonito, como muita gente fala. Não, é porque era a oportunidade que os negros tinham de se reunir.
E reunidos eles trocavam ideias. Você já pensou se essa população que era maior que a branca resolve partir para cima dos seus donos na época, né? Hoje é quase que inadmissível isso, mas na época... Você levantou um ponto fundamental. Uma das maiores crueldades que o processo de escravidão no Brasil fez foi separar os povos. Se eu falasse a mesma língua que você comunicaria muito mais fácil. Você iria para uma fazenda e eu iria para outra. E esse processo, depois da abolição e até mesmo um pouco antes, foi proibido por quê? Porque os negros conseguiam se encontrar na roda de capoeira, negros das suas nações lá na África. Ele falava um dialeto que o outro falava também, é muito mais fácil de comunicar. Agora, eu assisti recentemente aquele filme 12 anos de escravidão, que mostra uma situação muito parecida nos Estados Unidos. Lá a situação do negro é melhor do que a nossa? Eles resolveram melhor esse problema ou é a mesma coisa? Não resolveram melhor. A escravidão nos Estados Unidos, ela é latente e visível. Ela teve uma diferenciação da nossa. Nos Estados Unidos, o governo segregou. É negro para lá e branco para cá. Escola para negro, ônibus para branco, ônibus para negro. Principalmente no sul do país. Exatamente. Temos aquela história de 1958, que a mulher recusou-se a dar o assento para uma pessoa branca e deu todo aquele conflito, e depois surgiu o Martin Luther King. E no Brasil foi o contrário. No Brasil, eles resolveram trazer o imigrante, que a nossa discussão aqui não tem nada a ver contra o imigrante italiano, polonês. Meu pai veio da Alemanha nessa época. É o processo. É o processo. Porque veja bem, a forma como foi feito e a intenção, de como foi feito. A intenção foi trazer o imigrante para ocupar a mão de obra do negro, embranquecer o país e fazer o processo eugenista. Porque se já existia a preocupação de que os brancos seriam menos quantitativos do que os negros, havia mais negros que brancos, essa higienização, obviamente, passou pela cabeça de alguém. Porque, veja bem, Jonas, olha que dado interessante. Em 350 anos de escravidão, no Brasil entraram 350 anos. Em torno de 4 milhões de escravos. 70 até 1888. O primeiro escravo chegou aí com o Martim Afonso e já tinha escravo. Vamos botar o Martim Afonso. 1549, quando foi criada a primeira capital do Brasil, a cidade de São Salvador, aí ali veio muito. Aí ali veio todo o staff. Dali começou a vir mesmo escravo para valer, para trabalhar. Até 1888, quando é proclamado a... Quando é proclamado a abolição da abolição, em 88, chegam no Brasil 4 milhões e 500 mil negros como escravos. Apenas de 1888 a 1910 entraram no Brasil 3 milhões de imigrantes. Ora, em 20 anos entraram 3 milhões de imigrantes. Quer dizer, foi um processo violento demais. Era muita gente chegando. Para ocupar o lugar de quem já estava. Para ocupar o lugar de quem já estava. Mas eu quero falar disso depois. Agora eu vou um breve intervalo. Antes eu quero falar para você de inovar ideias. Inovar ideias é um jeito diferente de você encarar a vida através da oratória e da postura. O professor Rubens Marcon ministra um curso de oratória e postura que vale a pena você conhecer. www.inovarideias.com, ou você pode agendar uma sessão sem nenhum compromisso, gratuitamente, pelo telefone 98161 1121. O professor Rubens Marcon vai estar te aguardando lá, e eu falei de inovar ideias. Antes do intervalo, ainda eu quero falar para você de Ravena. Ravena é uma linha de cosméticos profissionais que está chegando em nossa cidade. Aguarde mais um pouquinho e nós vamos estar mostrando os produtos para vocês. Ravena, um novo conceito em cosméticos para mudar totalmente a estrutura dos salões de beleza da nossa região. Falei de Ravena. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas.
voltando para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br no Facebook. É só colocar lá Do Jeito do Jonas ou na minha página Jonas Grebe, colocou, você encontra, participe lá conosco. Faça como aqui o Otacílio Fávero, se você tem o que falar, venha falar aqui, nós queremos ouvir as pessoas da nossa cidade, as ideias diferentes, as correntes diferentes de pensamento, que para ouvir alguém que pensa como eu, qual a vantagem que tem? Eu quero aprender coisas novas com gente nova. E a honra grande que eu estou tendo hoje é de receber o Otacílio Fávero de Souza, que é historiador e que é coordenador do curso universitário, o curso de Africanidade, lá na Universidade de Santa Cecília, que está aqui dando uma aula nessa questão racial, na questão da negritude, na questão da africanidade. Ô Tacílio, nós falamos já da diferença dos Estados Unidos, e não nos interessa os Estados Unidos, nos interessa o Brasil, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, onde que nós perdemos esse elo de civilização em relação ao negro? Porque foi colocado o negro como uma sub-raça, como alguém que não tivesse condições de ocupar os espaços, etc. Tudo isso que nós já sabemos. Mas isso foi devido ao movimento abolicionista que criou algum ranço? Ou isso foi uma decisão que veio de cima, dizendo, não, nós queremos que se faça uma espécie de apartheid? Onde que perdeu-se essa ligação? Nós temos várias questões para explicar isso. Uma delas é a jurídica. Tá. A lei que aboliu a escravidão, a Lei Áurea, ela tem 2 artigos. Sim. A lei que trouxe os imigrantes para o Brasil, para ocupar o espaço dos negros, é a lei, anotem, é a Lei 528 de 1894, aprovada no Senado brasileiro. 6 anos depois. Ela tem 37 artigos. 6 anos depois que aboliu a escravidão. 37 artigos. Nesses 37 artigos, fala em doação de terra, que pagamento de passagem, doação de ferramenta, a responsabilidade do Estado com a segurança do imigrante. Mas por que não foi feito isso com o negro? Você já estudou isso? Aí é o primeiro caminho. Qual a mágica? Poderia ter feito isso com o negro. E aí, a segunda é ideológica e cultural, ela nasce na Europa. A teoria darwiniana Charles Darwin, da evolução é uma das responsáveis por isso. E o grande filósofo alemão Friedrich Hegel, em suas leituras, chegou a essas conclusões. O grande historiador Heródoto também teve no continente africano. E Hegel, como um dos maiores filósofos e intelectuais da maior influência em toda a Europa no século XIX, ele fez com que a academia e com que o europeu acreditasse que, nos seus escritos, ele dizia: não há como existir civilização naquela realidade. Os povos não são totalmente destituídos de processos civilizatórios. Houve época que diziam que o negro não tinha alma. Exatamente. Isso também. Então, todas essas coisas foram construídas na Europa. Quer dizer, o europeu, ele é racista e pode ter certeza que é. E eu não estou dizendo isso com mágoa, porque nós não estamos mais aqui para mágoa e nem para ranço. Nós não queremos outra escravidão. Nós queremos parcerias como essa de hoje, para a gente debater a nossa sociedade brasileira, para debater toda essa mazela que atinge a população brasileira e que também atinge o negro mais ferozmente. Porque os negros recebem os piores salários, os negros estão nas piores condições de trabalho, os negros têm as profissões mais subalternas nesse país. Salvo raríssimas exceções. Salvo raríssimas exceções. Aí pegam como exemplo, mas o Joaquim Barbosa chegou lá.
né? Mas é um caso, é Nós uma somos grande 51% da população brasileira, quer dizer, é maioria. é a maioria, e demorar 500 anos para ter um juiz da Suprema Corte negro, porque a Suprema Corte não vem de hoje. A Suprema Não, Corte, sempre existiu. A Suprema Corte sempre existiu. Desde que o Brasil é Brasil. Então, quer dizer, são 500 anos e nós tivemos grandes negros, Luiz Gama, Cruz de Souza, Solano Trindade, né? Abdias Nascimento no século XX, André Rebouças, quer dizer, grandes intelectuais negros, Milton Santos, Machado de Assis. Machado de Assis. Né? Quer dizer, José do Patrocínio. Vamos buscar nomes aqui, nós vamos longe. Aquele do triste fim do Policarpo Quaresma, não vai dar para lembrar, mas vamos para frente. Então, quer dizer, nós tivemos uma gama de intelectuais negros no período... Faltou um quê? Faltou uma junção? Faltou uma vontade política para essas pessoas? Faltou a vontade política do governo brasileiro. Porque o Machado de Assis não aceitava ser chamado de negro. A questão não é bem essa. A questão é o padrão. Ora, se o padrão que foi implementado no Brasil durante a escravidão foi o padrão europeu... Todo mundo queria parecer tudo europeu. Era da Europa. Todo mundo queria parecer europeu. Todo mundo queria parecer europeu. Automaticamente, todo mundo queria ficar mais próximo do branco o possível. Nós temos no futebol, né? Jogadores do Fluminense passavam pó de arroz para ficar mais clarinho. Sim. O Curitiba só aceitava jogador branco. O pó de arroz não é porque a torcida jogava. O pó de arroz era porque teve um jogador negro excepcional no Fluminense que para entrar em campo tinha que passar pó de arroz no rosto. Nós temos uma história de um clube italiano em São Paulo, que é o Palmeiras, que teve durante muito tempo esse problema, até que surgiu o Og Moreira, né, que é o primeiro negro a vestir a camisa do Palmeiras, e mesmo assim, depois do Og Moreira, ainda demorou muito. Eu sou tão velho que eu conheci o Og Moreira pessoalmente, pra vocês como eu sou velho. Eu tinha meus 15 anos, 16 anos, eu conheci o Og Moreira pessoalmente. Mas demorou para depois do Og Moreira viesse outro negro pro Palmeiras. O próximo foi ali já perto do Ademar Pantera, que já veio para os anos 60. Quer dizer, foi muita diferença de tempo. Então, Jonas, nós tivemos as religiões de matriz africanas discriminadas, demonizadas nesse país até hoje. Muito ainda. Até hoje. Nós tivemos o samba proibido de ser tocado nesse país. Quer dizer, o maior compositor desse país já teve o desprazer de entrar no camburão da polícia com seu violão, que foi Cartola. E aí nós tivemos Pixinguinha e vai por aí afora. Quer dizer, o primeiro samba, a primeira música brasileira gravada foi um samba, caramba. Foi um samba que dizia o delegado da polícia o chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Não é? Quer dizer, então o que tu colocou está perfeito. Faltou a vontade política, ideológica do governo de reconhecer a importância que o negro teve no período da escravidão e dizer, não, vamos fazer com que esse povo que veio como escravo, mas que agora é livre, tenha as mínimas condições de evoluir enquanto cidadão. Tá, agora eu fecho essa cortina, termino esse espetáculo, abro a cortina para um outro ato e pergunto, e daqui para frente? Então, daqui para frente, a nossa política sobre a questão do negro, na minha opinião, ela tem avançado. Por que ela tem avançado? Porque nós, em 1950, Afonso Arinos fez uma lei... Senador do Rio de Janeiro. Que o racismo era crime de contravenção. Em 89... Mas já foi um começo. Em 89, o senador Caó, pelo estado do Rio de Janeiro, criou uma lei que o racismo é crime inafiançável.
Quer dizer, e imprescritível. imprescritível. Você pode punir independentemente de tempo. Criamos e aprovamos no Senado Federal, no Congresso Nacional e aprovado pelo governo, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude, o Estatuto da Mulher. Quer dizer, estamos hoje numa... Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, que é importantíssima para a mulher e sobretudo para a mulher negra, que é discriminada 3 vezes por ser mulher, por ser negra e por ser pobre. Quer dizer, então, estamos tendo avanços do ponto de vista institucional, Jonas. Agora, do ponto de vista cultural, a cabeça das pessoas ainda está muito fechada. E aí é por isso que a gente precisa de interlocutores de televisão com o teu potencial de abrir um programa como tu abriu hoje, falando da situação, das mazelas do povo brasileiro, da quantidade de gente que morre nesse país, de homicídio por bala, e é por bala perdida, é por bala da polícia. Balachada. É balachada. Quer dizer, então, o teu programa, eu espero, estava conversando com a nega em casa. Aqui está aberto. Eu falei, vamos embora. Espero que as pessoas comecem a assistir, porque a gente tem assistido. E quando eu já vi um entrevistador aqui sentado se amarrar e tu puxar cutucar a onça com a vara curta para a coisa vir à tona. Porque não adianta a imprensa, a grande mídia, as grandes veículos de comunicação e, sobretudo, as 4 grandes televisões desse país, eles... Que funcionam com dinheiro público, que funcionam com concessão de dinheiro público. São particulares, mas são concessões. Recebem dinheiro de anúncios público. De Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Vivem de dinheiro então, público. Então, uma televisão comunitária como essa, que está chegando na Vila Baiana, que está chegando ali na Vila Júlia, que está chegando no Morrinho. Abraço para o pessoal do Afroqueto, que agora está ensaiando, estão construindo uma sede que está chegando na prainha. Não tem patrocínio de ninguém. O sujeito tem que ir à luta. Eu conversava com o Tuca na outra entrevista e ele dizia isso, olha, eu vou dar o espaço, mas ele explicou para mim por que o certo era ele não dar. E eu compreendi, entendeu? Porque eu vinha falar de uma instituição particular. Quer dizer, e ele aqui, quer dizer, eu vim fazer propaganda praticamente para uma universidade. Apesar de eu ser professor da universidade, estou fazendo propaganda para a universidade. E propaganda num programa é paga, né? Então, os veículos de comunicação que chegam nas populações, nas camadas mais pobres, não têm do governo o devido respaldo cultural, financeiro, econômico, estrutural. Isso agrava. Meu grande amigo, que honra te receber aqui. Otacílio Fávero de Souza, historiador e coordenador do curso de Africanidade na Universidade de Santa Cecília. Nós trabalhamos aqui com meia hora, passou muito rápido. Eu quero a sua promessa de que você volte aqui. Quero, inclusive, trazer a professora para que nós possamos alongar essa conversa, abrir esse espaço, porque nós temos que, um dia, entender que somos todos seres humanos. Eu não acredito em raça negra e em raça branca, eu acredito em raça humana. E quando nós descobrirmos que somos todos iguais, nós seremos um povo melhor. 30 segundos para falar tchau. Eu quero agradecer a você especialmente pelo espaço e convidar todos os professores da rede pública municipal a repensarem as suas posturas pedagógicas e pensarem uma outra alternativa de trabalharem dentro das escolas a pedagogia interétnica e multicultural. E pedir, solicitar para o Ministério Público que confira se a lei está sendo aplicada. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Porque sem fiscalização ninguém cumpre nada.
E quem tem que fazer essa parte é o Ministério Público. Eu não quero aqui dizer se a lei está sendo aplicada ou não. Mas vamos ver o plano pedagógico da escola, vamos ver o que é que fala sobre negros, sobre sociedade africana, sobre a cultura africana, sobre a capoeira. Vamos ver se tem em alguma escola livros que falam de Machado de Assis, de Luiz Gama, de Luísa Marim, de Zumbi dos Palmares. Então era esse o pedido que eu queria fazer para os professores e para as pessoas em geral. Vamos participar desse curso, é importantíssimo para a gente discutir a igualdade racial no nosso país e na nossa cidade. Muito obrigado. Uma honra receber aqui o professor, historiador Otacílio Fávaro de Souza. As portas estão abertas para você, da sua comunidade, para trazer aqui também o seu recado. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.